Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do FMP Cast. Hoje, Dia do Consumidor, nós estamos aqui com uma autoridade do tema na FMP, a professora doutora Cristina Estringari Pascoal, que é professora da graduação, do mestrado, é mestra e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e advogada especializada nas áreas de Direito Civil, Empresarial, Contratual, Proteção do Consumidor e Responsabilidade Civil. Profa, bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui e principalmente para poder falar um pouco nesse dia tão importante para todos nós, que é o Dia do Consumidor, né? Esse dia 15 de março, que é celebrado não só aqui no Brasil, mas celebrado mundialmente. E se a gente vai falar na relevância desse dia, o pensamento da gente vai lá para a década de 60, quando o presidente Kennedy, num discurso, no próprio Congresso, trouxe, no seu discurso, a relevância do consumidor, como se deveria dar importância à proteção do consumidor. E nesse discurso ele ressaltou pontos que até hoje são mencionados pela doutrina, pelas as pessoas que estudam e se especializam na área, porque ele colocou em destaque a importância do consumidor ser ouvido, a importância de ser apresentado para ele informações, de ele ser aconselhado, de ser promovido para ele segurança. Então, todos pontos que, inclusive, hoje nós conseguimos identificar claramente no nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Então, é um dia que a gente observa muito comentado no comércio, né? Já se fala em Semana do Consumidor, né? Sim. Então isso acaba tendo um enfoque comercial muito forte, mas existe a importância e a necessidade de nós pararmos um pouco para refletir como esse direito evoluiu, e aí falando um pouco também do Brasil, e como foi importante, na realidade, esse discurso do presidente Kennedy, porque foi na década de 60, depois na década de 70 já a ONU reconheceu o consumidor como proteção do consumidor como um direito fundamental, e desde 85 que se fala mundialmente, nesse dia 15 de março, como o Dia do Consumidor. Como é introjetado no Brasil a legislação? A gente copiou, recepcionou muita coisa ou foi desenvolvendo o seu próprio arcabouço? O Código de Defesa do Consumidor, ele teve uma inspiração muito forte no direito europeu, mas ele tem uma característica muito especial e muito nossa, que faz com que o nosso código tenha realmente um reconhecimento mundialmente, porque há uma preocupação com a pessoa do consumidor. Então, não é um código de consumo, mas sim um código protetivo do consumo, mas sim da pessoa do consumidor. Então, ele traz consagração de direitos muito importantes, que talvez, no que diz respeito a direitos, a gente vai encontrar esses direitos muito semelhantes em diversos ordenamentos jurídicos que tratam do consumidor, mas quando a gente analisa o próprio conceito do consumidor, o que é consumidor para nós, a nossa legislação ela realmente é muito especial e acaba, às vezes, até mesmo em alguns países, causando uma certa estranheza. Nossa, como é amplo o conceito de consumidor no direito brasileiro. Por quê? Porque nós abrangemos não só pessoas naturais, mas também pessoas jurídicas, e nós identificamos o consumidor como aquele destinatário final, não só aquele que necessariamente tira, da cadeia de produção, mas aquele que tira, não utiliza como insumo, mas que vai, quem sabe, até ter um proveito na sua atividade profissional, mas ele tem aquela característica que é a característica essencial, que é a sua vulnerabilidade. Sem ser vulnerável, não pode ser visto como consumidor. A hipossuficiência? Há muito essa confusão, vulnerabilidade, hipossuficiência, mas quando a gente analisa isso à luz do nosso código, são conceitos que não podem ser confundidos, porque a vulnerabilidade é essa característica do sujeito, ele é um sujeito mais debilitado, mais fraco se comparado ao fornecedor. A hipossuficiência no código, ela já tem uma faceta direcionada ao aspecto processual, ou seja, ele pode vir a ser, não necessariamente será, ou seja, todo consumidor é vulnerável? Sim, mas nem todo consumidor é hipossuficiente, porque a gente analisa isso só
no aspecto processual, ou seja, ele tem condições de fazer a prova, e não só no aspecto econômico, mas ele tem o conhecimento técnico, ele sabe como é que é um procedimento médico para ele poder trazer a prova, né? Ele conhece questões envolvendo aquele produto. Não, ele não tem esse conhecimento, então ele é hipossuficiente, tanto que se fala no chamado direito à inversão do ônus da prova, né? Sim. Hoje a gente vai em qualquer estabelecimento e lá tem o Código de Defesa do Consumidor ou indicando onde conseguir o código. A evolução dele e a recepção pelos comerciantes e pela população no decorrer do tempo. Eu vejo que cada vez mais há uma conscientização por parte dos consumidores, né? Eu acho que o CDC se tornou uma lei muito do cidadão. O cidadão conhece que ela existe, muitas vezes não tem, evidentemente, o conhecimento pleno dos seus direitos, mas do básico, ou até mesmo dessa possibilidade de levantar essa bandeira. Eu sou um sujeito que mereço uma proteção especial porque sou mais fraco dentro dessa cadeia, né? Isso eu vejo que os consumidores já conseguem identificar fortemente. Mas, claro, identificar todos os seus direitos, ainda não. E por mais que o código esteja ali à disposição, há necessidade de um conhecimento técnico para ter uma compreensão plena, né, do que ali está estabelecido. Sim, e o respeito por parte das grandes empresas. A gente percebe que ainda há uma relação dispar entre o consumidor e as grandes empresas, sejam de tecnologia, multinacionais, das mais diferentes atividades econômicas. Isso, infelizmente, se observa muito intensamente, porque as grandes empresas, principalmente elas trabalham com risco. Então, quantos vão reclamar, né? Então, eu posso, como empresa, continuar, e eu não gosto nunca de generalizar, mas a gente sabe que existe, infelizmente, empresas que têm esse comportamento. Eu posso praticar esse tipo de conduta, que o número de consumidores que vai me acionar é muito pequeno perto do lucro, do ganho que eu vou ter. Vale correr o risco. Vale correr o risco. E é nesse momento que uma interferência, seja pelo Ministério Público, seja pelos outros órgãos de proteção, tomam uma posição importante, e mais, até mesmo as agências reguladoras. Há necessidade, é muito importante que elas tenham realmente um trabalho intenso, porque elas é que vão certamente garantir essa proteção maior. A análise individualizada ainda é muito pouco, ou seja, o consumidor individual é muito pouco e não causa um choque, digamos assim, capaz de fazer com que as empresas parem, reflitam e vejam que, se não tiverem um bom comportamento, vão ter um prejuízo no seu bolso. Sim. Ou seja, o interesse econômico ainda se sobrepõe à legislação? Me parece, a legislação ela é ótima. Ela realmente, eu considero uma legislação que é evoluída, que busca sempre acompanhar a evolução da sociedade. Fala-se muito na necessidade de alterações, talvez por causa da tecnologia, algumas questões fossem importantes de serem incluídas, mas é uma lei principiológica. Então, ela tem essa capacidade de acompanhar a evolução. O grande problema é a sua aplicação. Infelizmente, muitas vezes no próprio judiciário a gente identifica decisões que parecem refletir um certo retrocesso, né? Decisões que poderiam ser realmente mais avançadas, refletindo o que o código estabelece, mas muitas vezes não se consegue chegar a esse resultado. Então, eu não diria que os resultados que não são satisfatórios em prol do consumidor resultem de uma lei que não seja satisfatória. A lei é satisfatória. A grande questão é conseguir realmente a sua efetividade. Sim, ou seja, ele ainda é muito driblado, o Código de Defesa do Consumidor ainda é muito driblado, professora? Eu não diria driblado, né? Mas, claro, talvez pudesse dizer ddriblado. Muitos se aproveitam dessas
desse número de processos que existe e não resultados que o consumidor gostaria de ter, ou talvez sanções que fossem realmente mais pesadas para que parasse para refletir, porque a gente sabe que acaba que quando bate no bolso é que faz com que a reflexão seja maior, a preocupação seja maior. Então, nesse quesito de efetividade para poder mostrar que se não cumprir o efeito econômico vai ser muito elevado, talvez isso ainda falte. Mais fiscalização, né, mais exigências pelos órgãos reguladores, porque acredito que assim existiria um maior respeito. Sim, a estrutura hoje destinada à defesa do Código do Código do Consumidor, né, como os PROCONs, por exemplo, ela é adequada ou ela precisa ser ampliada? Porque a gente não tem um PROCON em cada cidade, né? Nós temos o estadual, nós temos o municipal, que às vezes causa uma certa confusão a quem eu devo procurar. Uhum. Essa estrutura, como a senhora avalia? Eu hoje, analisando os PROCONs e talvez fazendo uma análise do que já foi e o que é, eu vejo que houve uma evolução considerável. Eu acho que houve uma melhoria nos PROCONs. Acho que há uma preocupação com a qualidade, acho que há uma preocupação num bom atendimento. Né? Eu tenho uma visão bastante positiva acerca deles. É claro, quanto maior a proteção administrativa, né? Quanto maior o resultado administrativo, melhor será. Eles não têm um poder de aplicação de sanções, né? Somente de fixação, né? Não tem como exigir, então não dá para querer exigir demais, eles vão até onde podem ir. E do que eu tenho visto, eu acho que eles têm ido muito bem, né? Até onde eles realmente podem ir. Sim. É possível apontar que melhorias, você já falou na nossa conversa aqui algumas coisas, o que seria um mundo ideal? Eu acho que no Brasil ainda falta realmente uma conduta mais intensa por parte dessas agências reguladoras. Eu vejo isso, que há necessidade de uma imposição maior, mais forte. Acho que há necessidade de um... A gente sabe que tem muitas ações civis públicas, né? Mas talvez uma maior intensificação, né, com relação a isso, uma aplicação mais dura por parte do judiciário frente a abusos que tem. Eu vejo mais nessa forma, porque somente com esse tipo de conduta é que talvez essas empresas que têm esse costume de um agir abusivo de forma reiterada podem... Bom, isso já está repercutindo economicamente na minha atividade, eu preciso mudar. Porque, infelizmente, é a minoria das empresas que tem esse pensamento em bom atendimento, né? Em uma resposta condizente. Por exemplo, eu acho, e até mesmo por já ter utilizado e já ter escutado de outras pessoas, existem certos mecanismos, como o tal do famoso Reclame Aqui, que tem, muitas vezes, um retorno. Por quê? Porque fica publicizado o quanto aquela empresa respeita ou não respeita. E eu costumo dizer, né, para as pessoas, quando converso sobre esse tema da tutela do consumidor, existe também um ato que cada um de nós pode adotar. Recebeu uma situação, foi vítima de uma situação abusiva, não foi respeitado por um determinado fornecedor, não contrate mais com ele. Não contrate mais com ele. Simplesmente risque ele da sua cadeia de fornecedores, porque isso vai ser a conduta que tu podes, como consumidor, fazer. Claro, busque os seus direitos, busque o acesso ao judiciário, ou às vezes as pequenas causas, porque muitas vezes envolve valores pequenos e até 20 salários não precisa nem de advogado. Eu acho que Sim. Isso faz parte, utilizar esse meu direito do acesso à justiça, eu devo fazer. Mas buscar também esses meios administrativos de reclamação, principalmente quando fica já registrado, e esse outro meio que não tem nada de administrativo, mas só de pessoal, com esse tipo de fornecedor eu não vou contratar, é uma medida. Agora, claro,
existem certos serviços que são serviços monopolizados. Né? Eu não tenho, ou é um oligopólio ou um monopólio, eu não tenho. Só tenho aquelas 3 empresas de telefonia. Por exemplo, eu como consumidora acho que nenhuma delas é boa. Eu vou ter que escolher a menos pior, porque senão eu vou ficar fora. Como é que eu vou, no meu dia a dia, ficar sem telefone? Então, existem medidas que podem ser adotadas, outras que praticamente ficam inviabilizadas, mas nós, como consumidores, temos que buscar fazer a nossa parte. Né? Sim. Além do Reclame Aqui e nas redes sociais também tem funcionado, né, professora? Acho que... Extraoficialmente. Né? Tem muita gente que coloca e faz, digamos, um desabafo, né, nas redes sociais, e evidentemente, né, não extrapolando uma normalidade, né, e tendo realmente um respaldo para aquilo, é uma forma, né, porque tudo que é dentro, digamos, de um exercício normal do direito, né, é algo que o consumidor pode e às vezes até deve fazer. Sim. E agora mudando um pouco o assunto, já que estamos falando aqui para operadores do direito, colegas acadêmicos, e o mercado para quem vai defender o consumidor? É um mercado que eu vejo que cresceu bastante, né? Que cresceu bastante e nos mais diversos setores, digamos assim, né? Desde, quem sabe, aqueles pequenos processos, né? Até mesmo profissionais que vão proporcionar essa assessoria para essa empresa, para quem sabe ela ter uma conduta preventiva. Isso é né? importante. Né? De como se adaptar, como agir, né? Exatamente para evitar processos ou até mesmo para que fique aquela empresa reconhecida como uma empresa séria, que realmente respeita o seu consumidor. E até mesmo nesses institutos de defesa, nesses órgãos de defesa, e aí toda a questão dos PROCONs, ou mesmo outros cargos públicos. Então, tanto na seara privada quanto na seara pública, tem muito espaço, né, para essa área do direito do consumidor. Muito bem. Professora Cristina Stringari Pascoal, o que eu não perguntei, mas que gostaria de dizer neste Dia do Consumidor? Consumidor, a famosa frase do Kennedy, né? Consumidor somos todos nós. Então, é muito importante que cada um de nós, que nós façamos cada um de nós a nossa parte, né? Como forma, não só como consumidores, de fazer com que nos respeitem como tal, impondo os nossos direitos, exigindo que os nossos direitos sejam respeitados, mas também, e aí principalmente para quem é estudante de direito ou já é profissional do direito, divulgando esses direitos. Né? Divulgando para que, quem sabe, pessoas leigas que acabem sendo vítimas de algum problema ou querem estar prevenidas de algum problema, tenham noções básicas acerca dos seus direitos. Né? E não fique só aquele código lá na lojinha, em cima do balcão e nunca sendo aberto ou até desconhecido, né, da pessoa. Muito bem, nós conversamos com a professora doutora Cristina Stringari Pascoal, que ministra aulas na graduação, aqui no mestrado da FMP, é advogada, especialista nas áreas de direito civil, empresarial, contratual, proteção do consumidor e responsabilidade civil. Profa, muito obrigado por estar conosco no FMPcast nesse dia significativo, Dia do Consumidor. Muito obrigada, eu que agradeço, um prazer estar aqui contigo. Compartilhe com os seus colegas esse material, com seus colegas de aula, com seus colegas de trabalho e venha para a FMP, seja na graduação ou na pós-graduação. Até a próxima edição do FMPcast. Obrigado pela audiência.